Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar. Um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Hoje é um dia muito especial, porque eu tô recebendo uma pessoa muito especial. Antes de apresentar a minha convidada, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 1,60 de altura, branca, cabelos pretos, compridos. Hoje tá um pouco ondulado. Eu estou com um brinco numa forma geométrica grande. Tô usando um batom cor de boca, uso um blazer branco, uma camisa floral por baixo. E é com muito prazer que eu quero apresentar a minha convidada, que é a Gislaine Teixeira, mais conhecida como Gizinha. A Gizinha é professora, teóloga, modelo. Ela também é ativista da inclusão e presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, palestrante, mãe da Raíssa e esposa do Robson. Gizinha, bem-vinda ao Todo Mundo Pode Entrar. É um prazer te ter aqui. Prazer é todo meu. Também vou fazer autodescrição. Eu sou pequena, de cabelo curto, com luzes. Estou com um colar todo de pedrinha e uma pedrona preta, de amarelo, com uma sainha bordô e pulseirinhas pretinhas também de pedrinhas e um brinquinho pequeno preto. E um batom lindo pra realçar nossa beleza, amiga. Ai, gente, a Gi, ela é demais. Porque assim, ela chega nos lugares… Não sei, é como se você preenche, né? Você se autodescreveu aí como pequena, mas a Gi é muito grande. Essa é a sensação que eu tenho. Você chega, você preenche tudo. E é muito bom poder estar aqui com você. E eu quero começar esse podcast perguntando pra você sobre a sua história, Gi. Quando que você se reconheceu uma pessoa com deficiência? Como é que foi a sua história aí ao longo desses… Quantos anos você tem? 46. 46 anos. Com pele de 25. Isso aí, mas é verdade, viu? É brincadeira. Olha, eu não sei quando eu me descobri com deficiência, mas eu sei quando eu me descobri empoderada, né? Porque deficiência, eu nasci com essa deficiência, né? Na verdade, o primeiro grito da deficiência veio com o meu irmão na família, né? Em 1965. Minha mãe tomou um remédio chamado talidomida. Meu irmão nasceu em épocas que não se existia médico, hospital, ele veio via parteira. Então foi um susto tanto para a mulher que o recebeu ao mundo, como a minha mãe que deu à luz, né? Só que a mulher ficou muito desesperada, porque ela nunca tinha feito um parto de uma criança com deficiência. Já a minha mãe, para ela, parecia que ela ganhou o melhor presente do mundo. Sério? Sério. Ali na hora, ela… Foi automático. A mulher disse pra ela assim, olha, se eu fosse você, eu pedia pra Deus tirar a vida dele, que ele vai vegetar. E a minha mãe disse, deixa eu ver. A minha mãe abriu todo aquele pacotinho e disse, não. Se ele veio aqui é o lugar dele, ele veio, ele vai ficar. Ele vai me ensinar e eu vou aprender. Cara, sua mãe é uma mulher maravilhosa. Sim, já era mãe de 2 filhos, né? Fisicamente normais. E ele com essa deficiência. Então, tudo que a minha mãe tinha aprendido com os outros não valia de nada naquela situação. Os pijaminhas dele que ela fez, as roupinhas de bebê, todos foram modificados. Minha mãe aprendeu a costurar por causa dele. Entendi. Porque daí minha mãe teve que modificar as roupas. Ele não engatinhava, ele empurrava com a barriguinha. Então, a minha mãe realmente aprendeu com ele e ele aprendeu com a minha mãe. Comer, ele comia com a mãozinha. A minha mãe colocava a colher, até o dia que ele perguntou pra que serve. Ela falou pra comer, filho, usa assim. Então ele fazia o mesmo movimento da pazinha, com a mão. Porque era o movimento que ele tinha da mãozinha de comer. E o meu irmão não aprendeu direita e esquerda, porque não tinha, naquela época, pré-desenvolvimento, motor. Então meu irmão escrevia com as 2 mãos. E Gi, você veio quantos anos depois do seu irmão? 13 anos depois. 13 anos. E só explica pro pessoal o que é a talidomida. A talidomida, na época de 65 para frente, até os seus quase 70, vamos dizer assim, era um remédio receitado para náuseas. As mulheres tomavam como se fosse um Dramin B hoje, né? Sem saber que efeitos colaterais ele causava. Muitas crianças nasceram, né? Com deficiência devido
a talidomida. Talidomida. A maioria deles no Rio Grande do Sul. Isso. E aí a sua mãe tomou a talidomida, teve o seu irmão e 13 anos depois teve você. Exatamente. Entendi. E aí eu vim com a mesma deficiência, comprovando que esse remédio pode ficar no sangue. Entendi. E como é que foi pra você? Você tinha uma referência, então. Sim. Né? A Gi tava me contando aqui nos bastidores, né? Sobre esse empoderamento. Ela vai falar sobre isso aqui. E muito disso, Gi, você deve ao seu irmão, né? Você começou esse podcast falando do seu irmão. Então, qual foi a importância do seu irmão na sua vida? Eu não devo muito, eu devo tudo. Porque, primeiro que a pessoa com deficiência não tinha só voz, não tinha vez, né? Então ele mostrava pra mim que se ele conseguia, eu também conseguia. Porque essa era a frase dele. Quando o papai chegou em casa e chorou, ele perguntou: pai, a mãe morreu? Ele disse: não, a mamãe teve uma menina. E meu irmão sabia que eu ia ser menina a vida inteira. Ele falava: vai vir uma menina, vai vir uma menina. E aí o papai disse assim pra ele disse pro papai: por que você tá chorando então? Ele falou: porque ela é uma menina. E não conseguia falar como você. E aí ele olhou e falou: como eu? Ele disse: sim, como você. Pai, então fica tranquilo, porque tudo que eu souber eu vou ensinar pra ela. Nossa. Então, tipo, ele aprendeu a viver sozinho e agora ele tava ensinando alguém. E ele disse que quando eu nasci ele ganhou uma boneca. Você teve um protetor? Tive, total. Foi mais que... até demais, né? Porque na hora dos namoros ele estragava tudo. As pessoas achavam que nós éramos namorados. Aí eu falava: meu, não dá, cara. E fora que eu nasci mais bonita, né? Hoje o seu irmão é falecido. Faz 8 anos. Como foi isso? Foi a primeira sensação que eu tive de perda. Que até então nós tínhamos, sim, um irmão mais velho falecido. Já tinha os seus 20 e poucos anos de falecido, mas eu tinha 13 anos. E o meu irmão mais velho era aquele cara que, tipo assim, a gente tinha que respeitar. Era o irmão mais velho, né? E eu sempre fui a menina da casa. Então eu sempre era muito cuidada. Mas pelo irmão mais velho eu tinha um medo como se eu tivesse do meu pai. Podia magoar todo mundo. Meu irmão mais velho olhava pra mim, eu tinha levado uma surra com o olhar. E com o meu irmão do meio, não. O caçula, na verdade, o Valdenir era o caçula dos meninos. A gente tinha uma relação de irmão de verdade. A gente brigava. Eu esquecia que ele tinha o meu tamanho, eu apanhava. Nas lutinhas sempre perdia. Mas a inteligência dele me encantava. E eu falava assim: eu quero ser esse cara. Porque se ele consegue, eu também consigo. Que era a frase que ele sempre falava. Nossa, Gi, imagina. E me diz uma coisa, quando que você se deparou na sua vida com preconceito, com capacitismo? Assim, como é que foi a sua infância? Primeiro falar isso, você sofreu na sua infância ou foi uma infância tranquila? Foi uma infância tranquila, porque a mamãe sempre nos protegia. Ela nunca mostrava que aquilo era preconceito ou que as pessoas estavam me olhando por eu ser diferente, né? Então ela nunca falou a esse respeito. Mas quando eu comecei a ir pra escola, que era transporte escolar naquela época, era uma Kombi. E uma mulher disse assim pro senhor, que ela tinha 3 filhos: eu só coloco as minhas 3 filhas no seu transporte se essa menina não for. Como ele não sabia como reagir, ele aumentou o preço para me tirar da van. Porque na época eu não podia, era Kombi, né? Eu não podia daí com aquele valor minha mãe poder me levar. E o valor que era as 3 da mulher. Então minha mãe enfrentou tudo. Minha mãe foi até em delegacia, promotor, provar que não, meu direito de ir estava garantido. Por fim, minha mãe salvou todo mundo, porque ele estava irregular. O transporte dele não estava liberado para andar, aqueles... que ia apagar o fogo lá, o incêndio, também tava tudo vencido. Extintor, não vinha o nome. Tava vencido. Então, no fim, minha mãe salvou a minha vida de todas as outras crianças. E aí eu falei pra minha mãe, quero ir de ônibus. Minha mãe: meu Deus, como assim? Eu tô querendo salvar sua vida, você tá querendo pôr em risco sua vida. Você é pequena, as pessoas vão pisar em você. Eu falei: eu tenho boca. Eu vou falar: dói, sai daqui. E fui aprendendo ali. E ela deixou você ir de ônibus? Ela me levou, ela me ensinou a pegar o ônibus, descer na porta do colégio. Aí as meninas passaram a carregar minha mochila. Sempre teve muitas amigas? Sempre. A minha mãe disse sempre assim: amiga, onde suas pernas vão te levar, que seu sorriso te leve. Então eu atraía as pessoas, eu sempre atraía as minhas amigas. Então elas sempre queriam estar. Não era aquela deficiente que era excluída. Não, se a Gi não for, a gente não vai. Então era muito gostoso. E aí o primeiro mesmo vivenciado na pele foi quando eu fiz magistério. Como é que foi? Conta pra gente. Eu fui fazer a minha matrícula. A professora não era professora minha, ia ser ainda. E ela disse: você é louca de se inscrever no magistério? Você não tem altura pra escrever no quadro. Ou seja, você não pode ser professora. Exatamente. Aí eu tinha 15 anos, né?
E eu não sabia lidar ali com aquela situação, porque aquilo ali era preconceito. E eu voltei para casa chorando. Eu cheguei em casa, minha advogada, chamada mãe, disse: quem disse, Berenice? Só faltou falar isso, né? Quem disse, Gislaine? Não dá pra fazer assim. Não, você vai vivenciar. Você só vai dizer não quando você fala: mãe, aqui eu não consigo. Aqui pra mim não dá. Aí eu voltei pra escola, minha mãe foi junto. Fiz a minha matrícula. Só que no primeiro ano de magistério, tudo pra aquela professora estava errado. Aí Ela foi um obstáculo na sua vida. Foi meu primeiro preconceito que eu tinha que enfrentar ele todos os dias. Eu tinha que estar ali frente a frente com ele. E eu já sentia nervoso, eu já sentia suador. Eu fazia o mais bonito, eu ficava madrugada fazendo os trabalhos, que era para ficar perfeita. A minha letra sempre foi maravilhosa. Não porque eu sou professora, eu gostava de escrever. Sempre gostei de caligrafia, então tinha tudo perfeito. Mas a bendita da regência me reprovaria, que é escrever no quadro. E aí eu fui pra Guaratuba. Cheguei em Guaratuba, fui passar férias na casa desse meu irmão. Contei pra ele. Ele falou: quem disse, menina? Aqui você pode tudo, tal. E aí uma professora lá falou assim: eu preciso de uma menina que esteja no primeiro ano de magistério. Ele disse: que ano você tá? Falei: no primeiro. Ele falou: arrumei a professora. Então eu fiquei em Guaratuba. Ele te levou pra lá? Me levou pra lá. Aí trabalhei como estagiária, né, vamos dizer, mas já era remunerado, magistério lá. Fiz os meus 3 anos e voltei. E o mais engraçado, eu realmente não era avaliada no quadro. Uma professora de lá me ensinou a escrever na sulfite. Então eu fazia as réguas, eu escrevia, apagava-se as linhas, ficava a letra. Conforme foi acostumando, eu escrevia já sem as linhas. Olha. Então eu era avaliada do quadro na sulfite. E perfeita, sabe? E aí voltei pra Londrina toda empoderada. Isso é adaptação. Exato. E se acreditar que aquela pessoa pode, né? E aí quando eu voltei pra cá, eu quis fazer o 4º ano de magistério. Aqui, com as minhas amigas, me formar com elas, né? Porque com aquela professora que... Então, eu imaginava que ela estivesse lá. Eu falei: meu Deus, mas eu vou ter que enfrentar o meu medo, o meu preconceito. E aí, quando eu cheguei, ela não estava mais na sala de aula. Fiz o 4º ano numa boa. Mas no dia do juramento, que me pediram para fazer, eu agradeci a ela. Porque se ela não fosse meu primeiro obstáculo, eu não tinha enxergado a montanha no final. Olha só. É isso, né? É aprender a lidar com essas questões. Infelizmente, o que eu vejo, assim, sabe, Gi, é que vocês, pessoas com deficiência, enfrentarão, infelizmente, obstáculos, né? Obstáculos que a sociedade impõe muitas vezes. Eu acho que esse podcast e toda a minha luta é justamente para que nós sejamos pontes e não obstáculos. Mas a gente sabe que irão, né, aparecer aí, tanto na vida do Gabinho, quanto na sua, quanto na de outras pessoas, ainda irão surgir obstáculos. Muitas vezes, barreiras de atitude, barreiras atitudinais, de pessoas que não conseguem enxergar na pessoa com deficiência capacidade, né? Quando vê a pessoa com deficiência, já presume incapacidade. Exato. Eu vejo a Gi, gente, ela pode tudo realmente, né? E a importância da sua mãe te mostrar isso, né, Gi? Sim. E aí eu vejo, eu como mãe, né, já sou uma admiradora da sua mãe, porque a importância de nós pais mostrarmos aos nossos filhos que eles são, sim, capazes. E eles vão dizer quando eles não podem. Mas ninguém mais pode dizer o que você pode ou não, não é? Exatamente. E quando a minha mãe ativou isso em mim, eu me descobri como pessoa. A pessoa com deficiência, quando nós ganhamos esse título, saiu aquela situação de portador. Eu não porto nada, quem me porta é a cadeira. Exato. Há necessidades especiais, todos nós temos. Todo mundo é especial, todo mundo tem necessidade, né? Mas quando eu me enquadro dentro do mundo, na sociedade como pessoa, então o seu limite é igual ao meu. Por exemplo, hoje você pode andar e quebra o pé. A mesma escada que me prejudica hoje, te prejudica amanhã. Então, quando a gente luta, as pessoas com deficiência, para melhorar a sociedade, melhora para vocês também, que vão ficar idosos. A gente vê que os idosos estão ficando surdos por uma diabetes, cegos, né? Então, eles vão precisar dessa mesma adaptação.
Então, por que não melhorar para o mundo, para o outro? Exato. Quem pensa, esse problema aí não é meu. Claro que é seu. E quando eu digo problema, é o problema de acessibilidade. O problema de recursos assistivos. O problema de barreiras atitudinais. Porque a pessoa não é um problema, né? Eu costumo falar que eu nem gosto dessa palavra deficiente. Porque a pessoa não falta nada na Gizinha. A Gizinha, ela é completa. Porque se a gente for pensar, né, deficiente, a tradução, né, é a falta. Não falta nada na pessoa com deficiência. Agora, os lugares são deficientes. Porque nos lugares falta muita coisa, né? Agora, nessas pessoas, não. Então, a importância de nós, como sociedade, entendermos a importância de lutarmos juntos para a construção de um mundo mais inclusivo, né? Eu tava vendo esses dias uma apresentadora de TV, agora eu não vou lembrar quem, mas ela também quebrou o pé e aí ela precisou ficar não sei quantos dias numa cadeira de rodas. E ela falou, gente, não tem como. Eu ia sair, eu desistia de sair. Exato. Né? Quando a gente se vê nesse lugar, é que daí a gente começa... E ela falou, eu nunca tinha parado para pensar como que era para uma pessoa atravessar uma rua na cadeira de rodas. Assim como ela, eu, Leila. Para você ter noção, eu sou uma pessoa que caminho. Tá? Os meus braços inflamaram com o decorrer de muito trabalho como professora. Trabalhei na Sercontel, trabalhei na Folha de Londrina, muito computador. Então aquilo veio, que a gente chama de LER, né? E aí, eu precisei usar a cadeira de roda na gestação. Conta disso para nós. Já te interrompendo aqui, mas... Por favor, já emenda aí essa fala da gestação. A mulher nasceu, a empoderada chegou, agora ela precisa ser mãe, né? E aí eu falei, meu Deus, como que eu vou carregar essa barriguinha? Como é que eu vou ser? E levei minha mãe no médico comigo, porque minha mãe queria estar em tudo. Aí eu falava assim, doutora, a grávida é eu, não ela, mas tudo bem. Explica tudo pra ela, como é que faz neném, que ela esqueceu. Era um cuidado muito lindo dela. E aí, a barriga pesou. Né, o tamanho em si. E olha que eu nem engordei, foi tudo bem comportadinho ali, né? Mas a cadeira facilitou. Foi ali que você começou a usar a cadeira, então? Foi ali que eu comecei a usar a cadeira. Porque as minhas forças eram no braço. Então, para subir aqui, eu utilizava tudo meu braço. Eu apoiava e subia. Só que o braço hoje não tem mais a força que tinha. E aí eu precisei da cadeira na gestação. Não imaginava que pro braço. Eu não me via cadeirante. Todo mundo quer ser deficiente. Não, ninguém pede para ser. E naquele dia eu não pedia para ser cadeirante. Porque eu sabia da dificuldade deles. Eu sabia que ser cadeirante era muito mais difícil do que ser a minha deficiência. Que ainda se locomovia. No meu limite fazia muita coisa, né? Mas a cadeira ocupa espaço. A cadeira precisa entrar no Uber, a cadeira precisa de rampa, os ônibus não funcionam nos elevadores, eu preciso chegar no médico, eu preciso chegar na faculdade, eu preciso chegar num mercado. E a cadeira era esse utensílio. E aí eu entrei na cadeira. E fui, esposa, gestação, bebê nasceu. O bebê nasceu, eu falei, pronto, agora a cadeira não preciso mais, né? Vamos deixar. Mas ainda alguns dias tinha que levar o bebê no médico, vamos com a cadeira. E quando eu vi, a cadeira não saiu mais. Por quê, Leila? Porque eu tive um concerto comigo e a cadeira. Sim. Eu disse pra ela, amiga, eu preciso de você. Você aceitou. Mas você também precisa de mim pra ir. Separada aqui não é ninguém. Eu parada também não. E aí surgiu minha página além das minhas pernas. Porque a cadeira me levou mais longe. Ela me deu visibilidade. Ela me deu voz. Né? Eu fiquei maior na cadeira. O que você falaria pros pais? Porque pros pais é difícil essa transição do carrinho de bebê para cadeira de rodas. Porque enquanto você não está na cadeira de rodas, você ainda tem aquela esperança de que, não, meu filho vai andar. Mas a cadeira de rodas não é para ser, mas às vezes, para algumas famílias, ela é um atestado de que, nossa, vai dificultar a vida do meu filho, ele não vai andar. E não é isso, a gente sabe que não é. Que é para ser um facilitador em muitas questões, né? O que você falaria para essas famílias, Gi? A Gi, dos 7 anos, andou no carrinho de bebê. E fui pra escola. E não existia escada, o carrinho era mais leve. Facilitava a vida das pessoas que me ajudavam. Hoje as escolas precisam e devem ser adaptadas para o cadeirante estudar. A minha geração de cadeirantes são sem estudos, porque as escolas não eram adaptadas. A Gi hoje chega a mulher na cadeira de roda.
Então, é uma maturidade diferente. Mas a mãe é a madura desse filho. Ela tem que entender que não é para ela. Não é para ela aquela cadeira. É para ele precisa, é necessário. Então faz com que aquilo seja fácil para ele também. E ele vai te dar um retorno com um sorriso, ele vai te dar retorno com conhecimento, ele vai te dar retorno com os amigos que ele vai fazer, ele vai te trazer retorno. Do que você ter medo da cadeira, a cadeira passar o medo para ele e vocês dois viverem com medo. Sim. O medo endurece o coração, o medo não amadurece o amor. Então a gente precisa lançar fora todo medo. E viver o novo de Deus todos os dias. Que lindo, é isso. Eu falei já essa frase no podcast passado, mas aceitar deixa tudo mais leve, né? Deixa. Eu falo que os desafios, eles vão existir. Não tem jeito, não existe uma vida sem desafios. E é lógico que é incomparável os desafios de uma maternidade atípica, de uma pessoa com deficiência, para uma pessoa sem deficiência, para uma maternidade típica, né? Mas a questão dos desafios é como você enxerga eles também. Isso. Eu lembro que no começo, quando eu recebi o diagnóstico do Gabinho, eu me perguntava muito por que comigo, né? Por que isso está acontecendo? E me colocava nesse lugar de vítima. Mas quando eu entendi, aceitei de fato, sabe? Meu filho genuinamente, eu entendi que era pra quê, né? Exato. Pra que isso tudo aconteceu? Pra que eu possa realmente hoje ser essa voz e alcançar mais e mais pessoas. Pra que a gente se abra pro diferente. E mostrar que existe vida além da deficiência, né? Exatamente. Muita vida, né, Gi? Exato, muita vida. A minha mãe não só teve como a gente brinca, o raio caiu 2 vezes, né? Ela foi mãe de 2, né? Sem estudo algum. Ela nos educou, nos transformou. Eu falo que ela é professora, psicóloga, mãe. Ela foi tudo ali. Ela não tinha estudo, mas ela tinha muita sabedoria. Exatamente. E hoje eu vejo que eu tenho uma filha fisicamente normal. Os meus medos não são diferentes do seu. Sim. Eu tenho medo do que o mundo possa fazer pra ela. Eu tenho medo dela se machucar, do primeiro amor, do choro. Quando chora, sangra meu coração. Então, mãe não muda. Né? E o filho é a mesma coisa. E como é que foi pra você se tornar mãe? O que mudou, Gi, na sua vida? Olha, se tornar mãe foi difícil. Porque a primeira gestação eu perdi. Eu estava de 7 meses grávida. E devido à trombofilia eu tive a perca da Valentina. Ali eu achei que eu não pudesse mais ser mãe. Falei, não quero mais, porque eu dei à luz a um bebê morto, eu fiz um parto normal, sabe? Num hospital público. Eu escutei de uma enfermeira que disse assim, mas quem mandou engravidar? Eu sentindo dores, né? E não tinha nada a ver com a deficiência. Tinha a ver com as dores de ser mãe, de dar à luz. Então vai doer pra você, vai doer pra mim, não tinha nada a ver com a deficiência. Você vê que ainda está enraizado na cabeça das pessoas, né? Ela não pode ter um filho porque ela tem uma deficiência. Exato. Por que ela teve esse desejo, né? Como se fosse proibido. Exato. E aí, quando eu perdi a Valentina, eu falei, não, eu não quero mais. Aquilo foi um momento de gestação pra mim. Mas o que eu passei é o que você passou com o Gabi. Você precisou ter o seu luto. Sim. Isso nós chamamos de aceitação. E não dá para pular fases, amiga. É preciso chorar, é preciso aceitar, é preciso entender, é preciso saber os porquês e os praquês. Eu tive as mesmas com a Valentina. E uma criança fisicamente perfeita. Mas, se ela sobrevivesse, nós seríamos 2 deficientes, porque faltou oxigênio para ela. Então, meu esposo teria 2 pessoas com deficiência na casa. E eu, naquele momento, eu falei, pai, eu entendi. Eu não ia ter condições de ser mãe de uma criança com deficiência sendo deficiente, né? Talvez teria, pode ser, porque Deus capacita tudo e adapta tudo. Mas naquele momento, acho que foi isso que eu senti. Não era o momento. E aí, 4 anos depois, de uma cadeira que me empurrava, eu falei, essa empoderada não pode ser empurrada. Essa empoderada que aceitou a cadeira tem que ter uma adaptada agora. E eu precisei entrar com a motorizada. E quando eu entrei com a motorizada, eu estava incentivando o esposo a fazer faculdade. Falei, bora, marido, vamos fazer faculdade que eu quero ficar rica. E aí ele falou, mas o que você acha que eu faço? Psicologia, porque eu acho que tá todo mundo doido da cabeça. Nós estamos precisando aí de muito entendimento da mente. Porque, né, a gente ultimamente é tão rancoroso, tão cheio de ódio, que a gente precisa entender essas mentes, né?
E aí ele fez psicologia, ele não passou, Lê. Ele não passou, eu já tinha gastado com a cadeira, porque até então eu ia com ele pra faculdade. E eu já estava me sentindo empoderada a ter passado. E eu coloquei a primeira opção, assistente social. E coloquei a segunda opção, teologia. E eu falei, não vou passar em nenhuma mesmo, eu estudei só por estudar. Gabaritei português porque ficava feio. Imagina não fazer o português, né? Precisava gabaritar. Mas as outras eu fui muito ruim, porque eu não fiz pra fazer faculdade. Era pra incentivar. Ele foi ver o resultado e falou assim, olha, eu não passei. Mas você passou. Não acredito. Eu falei, passei no quê, menino? Eu falei, assistente social? Pai da glória. Agora eu vou ter que abraçar todo mundo, né? Amar mais do que eu amo. Ele falou, não. Você passou em teologia. Eu falei, teologia? Eu fugi de Deus a vida inteira no sentido de que eu achava que eu não tinha o tamanho para carregar ele. E ele disse, filha, eu encontrei em você o tamanho exato. É você, o melhor frasco que vai me levar para o mundo. E aí eu ganhei uma bolsa na PUC, integral. Caraca. E fui com a cadeira motorizada. Os primeiros dias eu não sabia estacionar, não sabia virar. O menino que era meu amigo de faculdade, cadeirante, ria de mim. Falava, cara, que nunca vão te dar um carro na sua mão. Você não sabe nem mexer com a cadeira. Eu falei, você vai ver, eu vou aprender. Só que até eu aprender, eu caí, amiga. De ponta cabeça dentro do ônibus. Eu, motorista, cobrador e ônibus e o Espírito Santo. Só que a minha cadeira motorizada tinha um cinto. Então ela me segurou. Ele abriu aquele cinto, me tirou da cadeira, pôs no ponto de ônibus, tirou a cadeira. Machucou? Não, realmente eu não machuquei. Entrei pra dentro do banheiro chorando, porque deu aquele susto, né? Aquele impacto. Falei, meu Deus, eu caí, que vergonha, não tô acreditando. Agora não vou me dar carteira de carro mesmo. No outro dia, eu comecei a passar mal. Eu achei ainda que era da queda. Mas era Deus já falando, eu vou avisar essa maluquinha aí que ela tá grávida. Porque dentro dela tem um serzinho. Eu estava grávida da Raíssa 3 meses. O quê? E não sabia. 3 meses? Não mudou nada. Eu não sentia nada até aquele dia. Depois dali eu percebi que tinha um ser dentro de mim. Aí fomos pro hospital correndo, que eu mandei o recado. Daí, na faculdade, foi muito engraçado. Uma senhorinha me atendeu e me deu um chá muito doce, muito, muito, muito doce. Aí ela falou assim pra mim, Gi, é um chá mate doce, tá bom. Bebi, parecia o Popeye quando come espinafre. Tuim! Fiquei ótima. Virei pra ela e falei assim, fulana, a senhora me deu maconha. E eu nunca usei maconha. Que é esse negócio? Aí ela brincou. Não, filha, é que a sua glicose caiu, você tá grávida. Eu falei, pronto, a maconheira agora é a senhora. Estamos todos drogados nesse ambiente. Ela adivinhou de antemão ali que eu estava grávida. Não acredito. Aí eu fui pro hospital. Cheguei lá, a mulher falou assim, qual o sintoma que tem que avisar, né? Eu gravidez, meu esposo fez assim, você é louca? Amor, vão passar você por você ser deficiente, não precisa antecipar a gravidez aqui, não? Falei, menino, capaz que eu ia fazer um negócio desse? Eu acho que eu estou grávida, eu só acho. E aí estava de 3 meses da Raíssa. E ele? Como é que foi pra ele? Ali nasceu um pai. Ali nasceu um pai. Porque até então ele era o meu cuidador, meu esposo, meu marido, mas ele se empoderou como um pai de tal maneira, porque teve momentos da gestação que, como eu tinha acabado de ganhar, era cesárea, eu não podia cuidar da Raíssa. E eu não senti a falta de ter alguém para me ajudar ali. A minha mãe muito pouco me ajudou, porque o meu esposo se empoderou daquele momento que ele dava banho, que ele dava um mamar. A Raíssa não precisou do peito, porque eu tive que entrar logo com a fórmula, eu não tive leite. Então, pra ele, tava um mundo perfeito. Era eles dois. O mundo dele ficou literalmente rosa. Que legal. E a gente pulou essa parte. Como é que o Robson, que é o seu marido, entrou na sua vida, Gi? Como é que foi? Meu melhor amigo. Nós andávamos numa turma onde eu o conheci. E nós éramos os solteiros da turma. E aí, um belo dia, eu soube que ele morava com a vozinha com Alzheimer. Ele cuidava dela e ela dele. E ela criou ele. E aí, um belo dia, eu fui na casa deles dois, conhecê-la como amiga. E a avó já tinha anunciado pra rua inteira que eu era namorada dele. Não acredito. A namorada do meu filho tá vindo aí hoje. E eu não era namorado, nós éramos amigos. Só que quando eu cheguei lá e vi aquela realidade, ele como avó com Alzheimer, e descobriu por que ele não estudava. Por que ele não conseguia terminar os estudos. Porque ela era o momento que ele precisava cuidar dela. Ele só trabalhava. E no período da noite, porque ele conseguia manter tudo de dia, pra noite ele ir trabalhar.
E aí eu cheguei pros meus amigos e falei, gente, sabe aquele menino que anda com a gente? A vozinha dele tem Alzheimer, a vida deles é assim, assim, assim. Beleza. Aí um amigo meu... uma outra coisa que eu fiz que eu não te contei. Eu dei um grito, com 29 anos eu fui embora de casa. Jura? Morar sozinha? Sozinha. Eu disse pra minha mãe, fui. Minha mãe disse, não vá. Minha mãe disse, quem vai lavar sua roupa e quem vai fazer sua comida? Olha, que mulherzinha. Já pondo primeiros obstáculos, eu disse pra ela, marmitex e lavanderia. Ela virou pro meu pai e falou, ela vai. Ela vai. Já era. E eu fui morar sozinha. E aí mora na casa de um, mora na casa do outro, conhece amigos, se divide aluguéis e tal. E esse meu amigo da faculdade falou pra mim, olha, eu aluguei uma casa. Eu falei, alugou uma casa? É, pra mim e pra você morar junto. Tá bom. Eu falei, mas eu não posso ir sem levar aquele menino com a avó dele. Aí ele pegou e falou, eu já sabia disso. São mais de 2 quartos e a gente vai morar todo mundo junto. Não acredito! Sim. Aí eu retirei o Robson do lugar onde eles moravam, que era bem precário. Fomos morar todo mundo junto. O Robson passou a estudar. Aí esse meu amigo se formou. Eu estava fazendo direito, eu não concluí para cuidar da avó pro Robson. Aí a gente se envolveu. Tivemos a primeira, que foi a Valentina. Não éramos casados. Na gestação da Raíssa já havia chegado o casamento. Tínhamos perdido a avó. E já estávamos tudo certinho ali. Então o amor nasceu com o passar do tempo. Você cuidou da avó dele pra ele poder estudar. Sim. Cara. Fiz companhia pra ela. Ela mais cuidava de mim do que eu dela, né? Mas eu fiz companhia pra avó. Era muito engraçado. Tinha dia que ela lembrava de mim. Tinha dia que ela não. E tava tudo bem. Tinha dia que ela falava que eu roubava o marido dela. Porque o Robson é muito parecido com o vô. A fisionomia do vô, então era... E o que o Robson é na sua vida hoje, Gi? Continua sendo meu amigo. E passou a ser meu príncipe. Aquele príncipe mesmo, que abre porta, que põe a cadeira, que arruma sua roupa, que olha pra você e fala, você quer comer agora, você quer comer depois? Aquele parceiraço. O Robson é meu parceiro de vida. Que lindo. E você sabe que as pessoas têm essa imagem, né? De ver uma pessoa com deficiência, uma pessoa sem deficiência, sendo um casal. Nossa, como que ela pode fazê-lo feliz, né? E eu também vejo, né? Eu vi vocês poucas vezes juntos, mas eu também vejo o seu cuidado por ele. Porque assim, é isso. Talvez você não possa abrir a porta pra ele. Talvez você não possa... sei lá, fazer alguma coisa que uma mulher sem deficiência faria, mas e todas as outras coisas que você pode fazer por ele? Tem um casal, o Shane e a Hannah, que ela fala isso. Ele é uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa sem deficiência. E ela fala, o cuidado emocional que ele tem comigo é uma coisa, assim, tremenda. Então, assim, a gente tem esse costume de olhar só pro físico, né? O que o físico é capaz de fazer. Mas a vida não é só sermos seres físicos. É muito além disso, né, Gi? Cada conquista dele é uma conquista minha, né? Quando eu digo pra ele, olha, aqui é o melhor caminho. Por quê? Porque eu conheço bem de obstáculos, eu conheço bem de preconceito. E eu sei que ali vai ter uma porta sobre isso. Então, vamos por aqui. Então, tipo, ele continua estudando, eu continuo ajudando ele nos estudos. Ajudo com a filha, levo a filha pra escola. A filha sobe aqui na cadeira de roda motorizada. É uma quadra de casa, a gente vai pra escola. Tem uma pessoa para cuidar da casa, para que ele também tenha esse tempo hoje, que ele nunca teve. Ele tinha que sempre cuidar de alguém. Então, hoje, ele precisa cuidar dele, aprender a cuidar dele. É uma coisa que ele fala que ele não sabe fazer. Ele cuida dos outros e não sabe cuidar dele. Que lindo. Então, é normal isso. Que lindo, E por que Gi? pessoa com deficiência não pode casar e não pode ter filhos, Por né? quê, Gi? E por que a sexualidade da pessoa com deficiência é sempre um tabu também, tabu, né? Nossa, mas será que essa pessoa pode se relacionar sexualmente? Por que não? Né? Ai, mas como... Daí já começa um imagético, né, Gi? Como que aquela pessoa se... Gente, eu acho esse, assim, o maior absurdo tem tantos, né? Mas, gente, essa pessoa é um corpo. Essa pessoa é apenas um corpo diferente. Exato. Mas ela é um corpo, né? No amor, tudo se encaixa. Exato. Né? Exato. E a gente não pode... Eu tinha uma aluna que ela viu a irmã namorando, dando um beijo, chegou pra mim e falou, eu vou ter um namorado? E eu só tinha 17 anos, o que eu vou falar pra aquela criança cadeirante que não? Com toda a limitação dela. E eu disse, se você encontrar alguém que te ame,
do jeito que você é. E eu não tava falando só de deficiente. A gente tem mau humor. Sim. O ser humano é incompleto. Nós somos falhos. Então, te amar do jeito que você é, no seu completo. Sim, você vai ter alguém. Essa mãe veio revoltadíssima comigo. Como é que eu podia alimentar isso na cabeça daquela criança e tal? Passado muitos anos, nós nos encontramos na exposição e a menininha tava com um namoradinho de síndrome de Down. Olha. Eu falei, os pares se encontram. Sim. Quem somos nós para dizer que não? Sim. Hoje, essa minha aluninha não está mais viva, mas teve um momento dela de olhar para mim e dizer, você sabia? Olha só. O amor não tem cor, não tem raça, não tem cheiro, não tem deficiência. Exato. O amor transforma. Que a gente possa enxergar além de um corpo, né, Gi? Além de corpos. E que a gente se acostume com isso, de que existem uma multiplicidade de corpos e de possibilidades, né? As pessoas, elas podem ser o que elas quiserem ser. E que a gente, como sociedade, entenda e aceite isso, né? E respeite o outro, né, Gi? Porque quando eu começo a me perguntar, nossa, como essa pessoa consegue isso ou aquilo, eu tô desrespeitando, porque eu tô só enxergando uma incapacidade onde existe muitas potencialidades, né? E nós também temos que tomar cuidado, Leila, que assim, o deficiente em si, hoje, tá? Existem leis, existem direitos, mas eu também existe deveres. Sim. Eu sei que existe deveres. Sim. Então, por exemplo, se eu chego num local, eu quero exigir porque eu sou deficiente, eu estou pondo a minha deficiência em primeiro lugar e apagando a minha pessoa. Exato. Mas se eu chego num lugar, eu vou esperar como todo mundo. É uma fila de um dentista. Eu não estou com uma dor de dente, eu não estou com uma cárie que vai ser impossível, mas eu sou deficiente, eu quero chegar primeiro. Não, eu sou pessoa. Eu tenho que respeitar os outros. Eu chego numa fila onde tem um monte de deficientes, eu sou adulta. E eu sei que a criança com autismo tem todas as suas dificuldades. Por que não deixar ele passar na minha frente? Claro. Né? Ah, mas tem um idoso. Por que não um idoso na minha frente? Sabe? Então nós perdemos essa essência também e se empoderamos demais da lei. E a lei é fria. A lei é calculista, ela é direta. E aí a gente deixa de ser humano, né? Então as pessoas com deficiência também precisam entender os lugares delas. Se posicionar sim, mas aprender a respeitar também. Exato. Né? Muito importante você falar isso, porque hoje você é uma ativista, né? Você é presidente do Conselho dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui de Londrina. Fala um pouco sobre esse trabalho, Gi. É um trabalho que me foi dado por Deus, vamos dizer assim, porque eu fui inspirada e hoje eu quero inspirar não só as pessoas com deficiência de alta idade, mas as que estão chegando, para que elas entendam que o mundo também pertence a elas, né? E como que a gente faz isso? É cobrando, é fiscalizando, só que não esperem da Gi, Leila, chegar e dar um pontapé na porta, porque isso não é de mim. Sim. Sabe? E eu também acho, de que ninguém consegue nada na briga. Não. Não é? É na conversa, é no respeito, né? É entender esse o outro ativismo, lado. Exatamente. Eu, assim, respeito qualquer pessoa, né? Quer fazer o ativismo gritando, ok, mas eu sou muito a favor desse ativismo com respeito, com empatia, né? Entendendo que às vezes o outro não sabe o que acontece de fato, porque faltou informação, porque o capacitismo ele é estrutural. Então talvez você tenha que explicar, talvez você tenha que educar. Eu sei que cansa educar às vezes, mas infelizmente é preciso, né? Então esse ativismo com respeito, eu acho que ele é muito mais bonito. Sim, e aí a gente mostra para outra pessoa que não é deficiente. Meu Deus, eu sendo deficiente, eu não sabia o que era ser cadeirante. Eu não sabia de fato o que eles passavam, eu imaginava. E hoje, quando eu vejo as dificuldades, eu falo, nossa, era isso? Um amigo que ficou cego e teve que se adaptar à vida. Para ele, agora tá tudo escuro. Um menino que podia ir e vir todos os dias da forma que ele quisesse. E agora ele precisa das pessoas. Agora, se ele precisa das pessoas e ele é arrogante, ele é uma pessoa mal amada, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar, aquela pessoa vai querer te ajudar? Nem você, amiga, que mais linda que fosse, com o pé quebrado, ia querer. Sim. Então, não é só porque nós somos deficientes, nós matamos a pessoa. E a pessoa em mim, ela tem mau humor, ela tem TPM, ela tem dias bons, ela tem dias ruins. E o outro do outro lado também. Né? Então, quando eu vou chegar e vou falar, eu tenho que fazer que aquilo seja prazeroso. Que você queira me ouvir. Porque
Porque se você chega lá e nem quer me ouvir, vai falar, de novo esse assunto. Sim. Ai, Gi, que mais pessoas possam te ouvir. Amém. Que você palestre, assim, por esse mundo todo, levando a sua verdade, levando essa mulher empoderada que você é. Porque antes de ser essa pessoa com deficiência, você é essa mulher maravilhosa e que eu tenho muito orgulho de conhecer e assim, de poder estar mais perto. E eu queria que você deixasse uma mensagem aí, final, para as pessoas, que você falasse alguma coisa aí, pra gente Eu poderia finalizar. falar uma frase de qualquer livro, tá? Mas a primeira pessoa que conheceu a pessoa com deficiência e lutou por elas foi Jesus, né? Ele deixou bem claro na Bíblia que nós éramos importantes. E por isso ele abriu telhado, as pessoas se apaixonaram por aquele deficiente que abriu um telhado e o desceu. Já o outro ficou 38 anos num tanque porque ele não aproximava pessoas dele. Mesmo vindo anjo, mesmo água se batendo, ele precisava dele mesmo se aceitar e aceitar o outro. E Jesus me ensinou uma palavra na Bíblia, uma frase que eu empodero comigo. Tudo posso naquele que me fortalece. E é com ela que eu carrego todos os dias esse ativismo. Gi, obrigada. Obrigada. Obrigada por compartilhar a sua história, sua vida, suas conquistas. E por ser essa mulher aí que vai, com certeza, empoderar mais e mais e mais mulheres. Que você siga esse caminho mesmo. E conta com a gente sempre. Obrigada. E esse recadinho é pro Gabinho. Ah, fala. Gabinho, o seu grito é eco na minha voz. Aonde eu for, eu vou levar vocês. Daí eu choro. Queria agradecer o Gabriel, nosso intérprete de Libras. Eu faço questão de ter esse podcast para que todo mundo realmente possa nos ouvir, para que as nossas vozes realmente ecoem aí mundo afora. E eu encerro aqui muito emocionada e muito feliz. Obrigada. Obrigada eu, Obrigada. tá? Pelo convite. Que a gente possa ainda crescer muito como pessoas e transbordar na vida dos outros. Obrigada. Obrigada.